Fala pessoal, vídeo NeuroHouse dessa semana está aqui para desconstruir aquilo que você sabe sobre Guillain-Barré. Eu sou a Lê, um dos administradores do NeuroHouse, e estou aqui para bater esse papo com você no dia de hoje. Antes da gente começar falando sobre o tema do vídeo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e aproveite os nossos vídeos semanais sobre dicas e temas na neurologia que todo médico geral deveria saber, para manejar bem seu paciente, para seguir bem seus plantões. Nós somos uma equipe de neurologistas, especialistas em várias sub-áreas da neurologia e que estamos aqui para pegar na sua mão para poder ajudar você no seu diagnóstico do dia a dia. Esse canal nosso ele é feito para você que é estudante, você que é médico recém-formado, você que é residente e quer aprender um pouco mais de neurologia para garantir o seu atendimento seguro e de modo objetivo no dia a dia. Vamos começar do básico, lembrando o que é a síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré é o nome de uma doença que a gente fala na neurologia, em que a gente tem claramente um gatilho e a partir desse gatilho a produção de autoanticorpos que desencadeiam uma resposta contra os nervos periféricos, mais especificamente contra as raízes dos nervos periféricos. Ou seja, a gente tem um gatilho que pode ser uma infecção, pode ser uma vacinação, que são os mais comuns, e após cerca de uma semana até uns 15 dias, existe uma produção de autoanticorpos que geram a disfunção de nervos periféricos. E essa disfunção vai se dar de maneira classicamente como um quadro de uma fraqueza ascendente progressiva. É isso que você aprendeu, não é? E aí, a gente tem essa suspeita, a gente coleta o líquor e esse líquor vem com um critério muito importante: aumento de proteína e celularidade normal. Diante disso, você fala, isso é Guillain-Barré, eu comprovei que existe uma reação com aumento de proteína no líquor que está gerando a disfunção neurológica, eu interno esse paciente e começo o tratamento. Isso é o que você tem mais ou menos organizado na sua cabeça? É um caminho bom, mas eu vou trazer alguns pontos importantes para a gente poder discutir, que são as 5 dicas para você não errar mais no diagnóstico de Guillain-Barré. Primeiro fato para a gente desconstruir nessa conversa de hoje. Nem todo Guillain-Barré é ascendente. Isso é uma coisa, pessoal, que a gente vê muito na prática. Guillain-Barré também pode acontecer por oftalmoparesia, ou seja, perda da mobilidade ocular, com ou sem alteração do estado mental, com ou sem ataxia. Então, assim, tem uma variedade muito grande de comprometimento das fibras do sistema nervoso periférico. E aí se pode manifestar de vários tipos e subtipos de Guillain-Barré. Então a gente tem, por exemplo, encefalopatia de Bickerstaff, a gente tem também a síndrome de Miller-Fisher, a diplegia facial, que ela pode acontecer também, ou então formas puramente sensitivas, faringo-cérvico-braquial. Cada uma delas é uma combinação de sintomas neurológicos e disfunções neurológicas periféricas que podem aparecer no seu diagnóstico. Qual que é a lição que eu quero que vocês tirem disso? Se você viu uma relação causal entre uma infecção, vacinação e sintomas neurológicos, pense em Guillain-Barré. Não espere o paciente ter a fraqueza ascendente para pensar nesse diagnóstico. É claro, a fraqueza ascendente fica mais sugestiva, mas não deixe de pensar em outras situações também. Segunda dica que a gente vai conversar, e isso muito neurologista também cai do cavalo. Você sabia que o líquor pode vir normal? A gente tem aquele conceito na gente de que assim, não, o líquor vai vir dissociado, que aumenta a proteína, a celularidade vem normal e pronto, acabou. Não. Pessoal, 50% dos casos, na primeira semana de manifestação neurológica, o líquor vem alterado. Já na terceira semana, 75% dos casos vem alterado, ou seja, mesmo na suspeita clínica com líquor normal, seu diagnóstico de Guillain-Barré não consegue ser excluído. Terceiro ponto para eu desconstruir o que você sabe de Guillain-Barré. A gente falou que nem todo Guillain-Barré é ascendente, agora eu vou inverter a frase. Nem toda fraqueza ascendente é Guillain-Barré. Pessoal, fraqueza ascendente com arreflexia, beleza, meu primeiro diagnóstico e último, e terceiro e quarto vai ser Guillain-Barré. Agora, fraqueza ascendente, eu vou lá, pego o martelo o paciente e eu tenho reflexo vivo ou eu tenho reflexo normativo,
pense e tome cuidado em diagnósticos diferenciais. A gente tem classicamente um caso que nós acompanhamos na residência, que foi um paciente que fez uma crise tireotóxica por conta de um hipertireoidismo. E secundário a esse quadro de hipertireoidismo, ele fez um quadro de uma fraqueza ascendente. E aí a gente falava, bom, isso deve ser Guillain-Barré. Só quando a gente ia lá com o martelo no paciente, reflexo normal, reflexo vivo. Pronto. Isso é muito pouco sugestivo. E por que isso acontece? Porque o Guillain-Barré, a doença está presente na raiz do nervo, que participa do reflexo do arco reflexo. Achou fraqueza muscular ascendente? Faça o reflexo. A reflexia, vamos pensar muito em Guillain-Barré. Se o reflexo vier normal ou se vier ao vivo, aumentado, pense em outras coisas. Quarta dica fundamental. Seu diagnóstico, a pista do diagnóstico pode não estar nos 4 membros, mas sim na face. Se você encontrar um paciente que tiver uma diplegia ou diparesia facial, ou seja, paralisia facial periférica bilateral, entra no diagnóstico diferencial de Guillain-Barré e é muito sugestivo desse diagnóstico. Ainda mais se for de um lado que depois evoluiu para o outro lado. Então é muito importante incluir isso no seu diagnóstico diferencial. Quinta dica fundamental. Pacientes que falam para você que tiveram mais de 2, 3 episódios de Guillain-Barré na vida, isso pode nunca ter sido um Guillain-Barré. Aqui é muito importante a gente ressaltar, porque existem pacientes que recorrem quadros de fraqueza muscular ascendente, por exemplo. E a gente tem que incluir hipóteses diagnósticas bem diferentes. Por exemplo, porfiria é uma delas. Outra hipótese, uma radiculopatia ou uma polirradiculopatia crônica desmielinizante inflamatória, que é o CIDP, que o tratamento muda um pouco na abordagem do Guillain-Barré, que é uma manifestação mais crônica de todo um quadro desmielinizante periférico. E também outros diagnósticos como uma paralisia periódica hipocalêmica. Às vezes é só um potássio mais baixo e o paciente tem tendência a recorrer com esse fenômeno que faz todo um quadro de uma paralisia periférica. Então encontrou o paciente que já contou um Guillain-Barré prévio e está tendo recidiva do Guillain-Barré, isso não é recidiva do Guillain-Barré. Abra chave diagnóstica para diagnóstico diferencial. A ideia desse vídeo foi trazer para vocês 5 dicas fundamentais que vão desconstruir o diagnóstico de Guillain-Barré na sua cabeça para ampliar o seu pensamento para diagnósticos diferenciais. Gostou das 5 dicas? A gente vai trazer sempre muita novidade aqui no nosso canal, no YouTube e no Instagram. Siga a gente, acompanhe nossas mensagens, acompanhe cada dia cada um dos vídeos que nós trazemos e aproveite também para conhecer um pouco do nosso curso de neuroemergências. Lá a gente traz essas e outras tantas dicas para você lidar melhor no seu dia a dia neurológico do seu diagnóstico e conduta com segurança.